Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Para quem foi assistir depois da nossa palestra gravada, nosso agradecimento desde já por todo esse ano de 2023, das nossas palestras aqui presenciais, nossas atividades online também. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais da nossa casa, que estejam conosco na noite de hoje, nos abençoando, nos iluminando, que todos possam sair daqui melhores do que quando entraram, levando para os seus lares muita luz e muita paz. Aos irmãos desencarnados que também vêm até a casa, buscando auxílio, socorro espiritual, que sejam atendidos na noite de hoje, com as bênçãos de Deus e de Jesus. Iniciando a nossa palestra, nosso trabalho de hoje, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Hoje quem vai fazer a palestra é a nossa companheira Sandra, que é aqui da casa mesmo, vai fazer a última palestra do ano pra gente. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar sobre a história de Jerônimo Mendonça. Alguém aqui já ouviu falar sobre ele? Só um pouquinho, né? O Jerônimo é esse daí. Eu fiz umas compilações aqui, eu acho mais fácil eu ler para vocês, porque assim eu não me perco, eu não fico gaguejando, né? E eu espero que vocês vão gostar. Tenho certeza que sim, tá? Então vamos lá. Hoje, então, nós vamos falar de felicidade. Um pouquinho diferente, tá? Porque nós vamos falar de um espírito que viveu aqui na Terra e que esteve reencarnado conosco no ano de 1939, que foi o ano que ele nasceu, até 1989. Durante 50 anos, lá ele nasceu em Minas Gerais, na cidade de Tuiutaba. E ele se propôs a ser um palestrante espírita. Mas a história dele é muito bonita. Aqui eu vou começar a falar que ele fazia palestras a bordo de uma perua Kombi, né? Adaptada. Ele percorreu todos os estados praticamente, se não todos, pelo menos uma grande parte dele. Estamos falando de Jerônimo Mendonça. Mas antes eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem já ouviu falar dele? Não é muito comum, né? Mas é muito bom falar de Jerônimo. Então hoje não é uma biografia, é uma história dele, tá? São alguns traços que nós aqui vamos contar os seus causos, como falam em Minas, né? Os mineiros falam. Então, que a gente possa, a cada causo que eu contar, alegrar um pouco o nosso coração. A proposta de hoje é descobrir que nós já somos felizes com o que temos hoje, né? E com o que nós somos, apesar de toda a nossa dificuldade que a gente pensa que tem. Tenho certeza de que se alguém aqui estiver passando por algum problema, depois dessa palestra, se sentirá muito melhor na compreensão e no entendimento. E se sentirá sem problemas, porque ao saber da vida desse homem, né, vocês pensavam que tinham problemas, mas os seus são todos resolvíveis. Todos dá para resolver, tá? E isso é muito bom. Então, tem problemas que nós não vamos resolver aqui na Terra. Tem problemas que a gente tem que conviver. E não sejamos nós iludidos de que vamos resolver todos e ficar sem nenhum. Às vezes a gente anseia tanto por a cura de uma doença que a gente tem, e a gente procura socorro médico, a gente procura socorro espiritual, mas
a doença continua. Então, a gente tem que entender que a gente tem que passar por provas, né? E quanto mais a gente passa por provas e a gente aceita com resignação, sem revolta, isso vai fazer um bem enorme para nós. É como se a gente evoluísse de 0 a 100 km por hora em 1 segundo, a nossa evolução, quando a gente passa por uma prova dessas. Tem problemas que a gente tem que conviver, e não sejamos nós iludidos e que vamos resolver todos e ficar sem nenhum. Isso é quase impossível. Quando a gente resolve um problema, chega a 2. Quando você resolve 2, já chega mais um. É assim, eu não sei se foi Emmanuel que falou, quando você tem um problema, pode aguardar que vem outro, né? E assim a gente vai evoluindo de problema em problema. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, aquelas pessoas que se sentem tão desiludidas, tão amarguradas, que se elas peguem, elas já pensam em suicídio porque elas não aguentam, né? Elas deveriam olhar para trás, porque a gente é uma sucessão de provas que a gente passa. E cada prova que a gente passa, a gente se sente mais fortalecido. Mas então, vamos falar do Jerônimo. Jerônimo Mendonça, conhecido como Gigante Deitado. Ele ficou numa maca de uma cama ortopédica durante 30 anos. 30 anos. Dos 20 anos até os 50 anos, quando ele desencarnou. E o Jerônimo Mendonça, ele era um frasista, ele gostava de fazer frases, de ditar frases. Ele, apesar de ter essa vida de tetraplégico, ele tinha um bom humor, ele era alegre, ele decidiu ser feliz na vida dele, então ele brincava com tudo. Então, se alguém falava alguma coisa, ele já imediatamente já fazia uma frasezinha bem bonita para a pessoa, né? Ele era feliz e ele passava essa felicidade para quem estivesse convivendo com ele, né? E uma dessas frases dele é clássica, porque ele fazia palestra. Ele deitado naquela cama que parecia um S, ele fazia palestras ali. Depois da palestra, ele cantava para as crianças e ele tinha uma voz muito grave e muito forte, né? Muito alta. Ele tinha um vozeirão e ele falava assim: eu falo, se não agradar, eu canto. E se eu não agradar, eu pego a minha mala e vou embora. E ele era assim. Lá da rua, já ouvia a gargalhada dele dentro da casa espírita. E estando há 30 anos em cima de uma maca, não podendo se mexer do pescoço para baixo, ele dependia 100% de terceiros. A pessoa 30 anos nessa situação, né? Então, ele dependia da caridade alheia. Ele era uma pessoa feliz. Porque o Jerônimo, ele tinha tudo para ser uma pessoa depressiva, né? Infeliz. Mas ele resolveu e preferiu ser feliz. Então, Jerônimo tomou 2 decisões na vida. A primeira é ser feliz do jeito que desse, do jeito que estava, porque ele tinha certeza que a vida é passageira. Ele tinha fé na vida futura, consciência de ser um espírito imortal, como todos nós somos, que ele era e é o que nós também somos. E a segunda decisão de Jerônimo era fazer o bem possível. Aí vocês podem perguntar, como é que uma pessoa numa cama pode fazer o bem para os outros? Né? Como é que pode um negócio desse? Ele nasceu em Ituiutaba, em 1939, e desencarnou em 1989. Ele era de uma família muito humilde, de 11 irmãos. E ele começou a trabalhar cedo, de caixa de engraxate, para trazer um pouco de dinheiro para a casa dele, auxiliando a família. E a família era assim muito paupérrima, muito paupérrima. A casa deles era muito simples, né? E ele era o nono da família de 11 pessoas, 11 irmãos. E uma vida muito sofrida.
E aos 14 anos ele teve 2 eventos na vida dele, 2 acontecimentos. O primeiro é quando ele já começa a sentir as primeiras dores nas articulações, né? Ele teve artrite reumatoide. Ele começou com artrite reumatoide. E aí, como era feito lá no interior, numa cidade muito pobre, a mãe levava ele numa benzedeira, né? Para benzer ele. Mas não adiantava muito, né? Aí, e vai fazendo o tratamento, mas a artrite reumatoide já estava instalada no organismo do Jerônimo. E o que eu levaria para a maca? Ele levaria 30 anos em cima de uma maca. E assim, ele ficou sendo chamado pelos espíritas de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Por que gigante? Porque quando ele era jovem, ele tinha um porte muito atlético e ele gostava de se exibir. Diz que no quarto dele tinha um espelho grandão, ele tomava banho, ficava na frente do espelho, ficava se olhando de lado, e ele falava assim: Tarzan, olha o corpo atlético que ele tem. E ele era alto, ele media mais de 1,90 m, se eu não me engano. O segundo evento que ele teve na vida aos 14 anos é que ele foi apresentado por uma igreja evangélica. E ele se apaixonou por Jesus. Mas ele era uma pessoa muito inquieta. Ele perguntava muitas coisas para o pastor. Da onde eu vim? Por que eu estou aqui? E aí o pastor não sabia responder e falou para ele: olha, eu acho melhor você procurar uma casa espírita, que aí eles vão te orientar. E ele foi. Ele foi para uma casa espírita, Grupo Espírita Amor Fraterno. Era o único centro espírita de Ituiutaba. E lá ele foi recebido por um senhorzinho, um velhinho, que apresentou ele a Allan Kardec. E aí ele se apaixonou mais ainda por Jesus. E ele se apaixonou tanto pela doutrina que ele não saía de lá. Ele ficava em todos os eventos que o centro tinha. Era na palestra, era no passe, era no dia da sopa, era na campanha do quilo, era na mocidade, ele sempre estava lá. E ele era o último que saía da casa espírita. E quando ele saía, teve uma ocasião que assim, ele sempre saía muito tarde, porque era ele que fechava o centro. E ele tinha o costume de, quando sair, ir num boteco e tomar um café com leite, um pão com manteiga. Porque a hora que ele chegasse na casa dele, não ia ter mais nada para comer, porque são 11 irmãos. E numa dessas ocasiões, a polícia baixou lá e botou todo mundo encostado na parede, começou a revistar todo mundo, e o Jerônimo, ele estava com paletó, tal, e o guarda bateu assim nele e falou: o que é isso aqui? E ele tinha um livrinho dentro do bolso, né? E ele ficou com receio de falar o que era aquele livro. Ele falou: se eu falar que eu sou espírita, é capaz do homem me prender. Porque naquela época, os espíritas, eles eram muito perseguidos, né? Eles eram muito perseguidos, eles não gostavam. Então, o Jerônimo ficou com medo de falar. Porque o livrinho que ele tinha era esse aqui, ó, Preces Espíritas. E o guarda olhou e falou assim: mas você é espírita? Ah, seja o que Deus quiser. Eu sou espírita, eu sou. Meu filho, vai para casa, que você é gente boa, vai logo para casa. E ele foi. Foi embora para casa feliz, né? Porque assim ele se saiu bem. Não é comum a gente falar: eu sou espírita. Eu mesmo não fico falando para todo mundo, sabe? Se a pessoa perguntar, tudo bem. Às vezes a pessoa não precisa nem perguntar, mas pelas suas atitudes, pelas suas palavras que você fala para as pessoas deduzem que você é um espírita, né? Agora não, agora está mais fácil, né? Agora está melhor, a gente está sendo visto com outros olhos, né? Tinha espírita que era até preso. Por quê? Porque a gente tinha a fama de macumbeiro. As pessoas pensavam que a gente fazia macumba no centro espírita. E tanto é que quando a gente fala uma casa espírita, o pessoal já pensa que tem batuque lá dentro. Eles não sabem distinguir uma coisa da outra, né? Aí numa dessas reuniões espíritas, naquele tempo,
como ele ia muito no centro, ele não saía de lá, ele foi assistir uma palestra. E foi um palestrante bem conceituado dar uma palestra no centro. O Jerônimo ficou lá no fundo, né? E ficou assistindo a palestra. Aí o palestrante, ele de repente, ele parou, ficou pensativo. E aí, depois ele voltou e falou, olha, pessoal, vocês me desculpem, mas eu recebi um comunicado aqui mediúnico, que é para uma pessoa que está aqui na plateia. E a espiritualidade não me falou o nome, falou só o apelido. E a mensagem é para um tal de Tarzan. E a mensagem é a seguinte, Tarzan, segura no cipó da esperança para atravessar a floresta do sofrimento. Ele não entendeu nada, mas ele ficou receoso. Como é que a pessoa chega, já me chama pelo apelido e me fala isso? O que a espiritualidade estava querendo dizer? Prepará-lo, né? Porque ele ia atravessar um período assim meio difícil. E já fez a alusão ao Tarzan. Segura no cipó, porque você vai atravessar essa floresta, né? Isso é quando ele se olhava no espelho, olhava de lá e falava assim, ei, Tarzan. Ele tinha um porte assim de atlético, ele jogava bola, ia para a cachoeira. Só que assim, começou a parte da artrite reumatoide nele. Ele foi no dia seguinte, ele foi caminhando lá para o centro e passou na frente de uma alfaiataria. E o rapaz que era conhecido dele falou, Jerônimo, vem cá, por que você está triste? Está cabisbaixo? Eu falei, que aconteceu uns negócios? Tá? Falei, vem cá, entra aqui. Lembra que aquela vez que eu pedi para tirar medidas de você? Eu vou te dar um presente. Você vai me dar um presente? Que presente? Eu falei assim, eu vou te dar um terno, que era o sonho de qualquer jovem naquela época, um terno de linho branco. E o alfaiate fez para ele ficou todo feliz com o terno. Só que ele pensava assim, puxa vida, onde que eu vou com esse terno? Ah, no centro espírita não dá para eu ir com esse terno. Ainda se fosse uma igreja evangélica, né, que o pessoal vai mais arrumadinho. O único lugar que eu tenho para ir é que ele gostava muito de cinema. Então ele vestiu o terno branco dele e foi todo faceiro no cinema. E o cinema estava apresentando E o Vento Levou. A duração desse filme, não sei se vocês sabem, era de 3 horas e 40 minutos de filme, fora 20 minutos que a pessoa que manipulava a máquina lá, né, não sei como é que fala, ele tinha que trocar aquele rolo e demorava 20 minutos. Então tinha um intervalo no meio do filme. Mas era 3 horas e 40. Só que ele chegou no cinema, ele chegou meio tarde e não tinha mais lugar para sentar. Então ele ficou na parte dos fundos, a tela lá, ele ficou na parte dos fundos, onde tem uma mureta, e onde o pessoal que não quisesse pagar uma entrada mais cara, ficava de pé, assistia de pé. E ele ficou lá, 3 horas e 40 minutos, mais 20 minutos de pé. Quando acabou o filme, ele se sentiu diferente. Ele olhou para ele estava enorme, ele estava inchado, as pernas dele, os braços. Ele precisou ser carregado para casa. E quando ele chegou em casa, a mãe dele olhou e falou, meu filho, não tem como tirar essa roupa de você, eu vou ter que cortar o seu terno. Ele ficou ele não ficou chateado, mas ele não demonstrou, ele falou assim, lá se vai o meu terno branco de linho, porque a mãe precisou cortar para tirar ele de dentro do terno. Então a mãe, porque não tinha condições de tirá-lo do corpo, e Jerônimo dava gargalhada. Foi-se assim meu primeiro e único terno branco da vida. Fazer o quê? Tudo passa. E aí realmente ele atravessou a floresta de dor. Eu acredito que o Jerônimo Mendonça, quando ele foi fazer a programação espiritual, reencarnatória, eu não sei se vocês sabem, quando a gente quando a gente desencarna, a gente fica na erraticidade, e a gente vai fazendo cursos, vai revendo as coisas que a gente fez, as coisas que a gente deve voltar, que é para poder
para que a gente possa acertar com as pessoas com quem a gente ficou devendo alguma coisa, acertar. Então, a gente tem uma programação reencarnatória junto no departamento de reencarnação. E lá é dado para nós provas onde a gente vai ter que passar. Eu acredito que para nós é assim. Eles dão uma lista para você, falam, meu filho, você tem tudo isso aqui, ó. Pode escolher qual prova que você quer. Aí você fala assim, eu quero 10 provas daqui. E o espírito fala para você, não, 10 é muito, pode escolher menos. Tá bom, então eu quero 5. Não, 5 também é muito. Você não vai conseguir. Não, então tá bom, então me dá 2. Você tem certeza que você quer 2? Eu falei, então me dá uma só. E mesmo assim, uma prova só, a gente não aguenta, não é? E aí, com o Jerônimo Mendonça, aconteceu o seguinte, eu acho que ele deve ter chegado nesse departamento reencarnatório, eles devem ter apresentado a lista, ele falou, olha, passa régua em tudo que eu quero pagar tudo de uma vez. E a espiritualidade falou, mas você não vai conseguir. Eu falei, não, eu vou conseguir. E aí que começa a selva do sofrimento dele. Eu acho que ele pediu isso sim, porque a dor chegou. E convidou ele primeiro a usar uma bengala. Vamos usar uma bengala? E ele começou a usar uma bengala. Pouco tempo depois, a dor disse para ele, vamos agora usar um par de muletas? E ele começou a se locomover com as muletas. Pouco tempo depois, a dor disse, vamos agora sentar numa cadeira de rodas? E aí ele sentou. Pouco depois, a dor disse, vamos deitar? E ele deitou por 30 anos. Não contente, a dor ainda disse ao Jerônimo, vamos ficar cego de um olho? Aí ele foi fazer uma cirurgia, a cirurgia foi mal sucedida e ele acabou perdendo o segundo olho também. E já que ele ficou cego dos 2 olhos, né? Não contente, a dor ainda disse para ele, vamos agora desenvolver uma angina. Essa angina, ele chegava a tomar 10 Isordil sublingual, remédio para dor, né? Para aliviar a dor da angina. Eles não tinham as drogas que a gente tem hoje. E o médico recomendou que colocasse nele um peso de 30 quilos de areia para colocar no peito para diminuir a pressão, sabe? Para ele não ter tanta dor assim. E não contente, a dor ainda disse para ele, vamos agora desenvolver hemorragias espontâneas? E de vez em quando começava a sair sangue de tudo quanto era lugar e não se sabia o porquê. Você viu quanta coisa que esse homem aguentou? Né? Você consegue aguentar um só desse? Hã? Aí entendeu por que ele pediu para zerar tudo de uma vez? Né? E não sobrou nada. E aí, o Jerônimo, ele passou a ser dependente 24 horas dos seus amigos, dos seus parentes, das pessoas que o amavam e estavam à sua volta. E apesar de tudo isso acontecendo, o Jerônimo levava sempre no bom humor. Ele gostava de um cafezinho bem quentinho, né? E quando colocava a xícara na sua boca, ele estalava a língua e dizia assim, ai, que cafezinho gostoso, né? E aí, já pensou, gente, a dificuldade que você tem? Coloque-se no lugar dele. Você quer amarrar um sapato. Como é que você faz? Tem que pedir para a pessoa. Você vai comer, você quer cortar um bife, não consegue. Você quer ir no banheiro. Você fica completamente dependente, né, de tudo. E quais as perspectivas de vida do Jerônimo? O que espera um homem em cima de uma maca por 30 anos? É esperar a morte, né? É esperar a depressão, esperar o lado de lá, como já foi dito lá atrás, ele resolveu ser feliz e também ajudar os outros. Ele tinha uma perua Kombi que era adaptada para levar ele para tudo quanto é lugar, né?
E quem dirigia era o primo e tinha uma outra senhora que ia junto para fazer a asepsia dele, trocar a roupa, ele usava fralda. Então ele ia para cima e para baixo. Ele percorreu muitos estados do Brasil usando essa perua. Depois aí ele ganhou uma caravan depois, de muito tempo, né? E agora vamos aos famosos causos dele para a gente alegrar o coração. Porque também não é só de tragédia, né? Esse mineirinho, ele era muito esperto, muito divertido, né? E como eu já disse, ele gostava muito de cinema. Então ele tinha já um lugar cativo para ir para o cinema. Colocavam a maca dele naquele corredor, né? E ele ficava ali assistindo o filme. E teve uma ocasião que foi uma senhora no meio do escuro e passou pelo corredor para ir no banheiro que ficava lá na frente. E ela não viu a maca dele e bateu com o pé. Sabe aquele dedinho quando você bate que dói pra caramba? E ela doeu, e ela xingou ele, falou assim, mas será possível? Aonde eu vou? Eu vou no mercado, esse aleijado está lá. Eu vou na feira, esse aleijado está lá. Vou na farmácia, esse aleijado está lá. Eu venho no cinema e esse aleijado está aqui. Aí ele olhou para ela e falou assim, ah, dona, também você não para em casa. Né? Ele era divertido, ele era muito brincalhão, ele gozava das próprias coisas que ele fazia, né? E aí tinha uma questão interessante que o Jerônimo ele era chamado para ir em velório, né? Ele era chamado para ir em velório e as pessoas gostavam porque ele falava muito bem dos velórios, né? E aí e os amigos que levavam ele e ele tinha que ser carregado. Aí ele fazia a prece, e num desses enterros, a família fez questão que a prece fosse feita na beira da cova. Então levaram o Jerônimo até na beira da cova, ele fez a prece para a pessoa que estava sendo enterrada. Naquela época o pessoal enterrava mesmo, abria a cova, enterrava o caixão. E depois tiravam ele, colocavam num canto para poder jogar a terra lá. E depois o pessoal foi embora. Aí um amigo do Jerônimo foi até a casa dele, era umas 10 horas mais ou menos, umas 9h30. Eu queria falar com o Jerônimo. Ah, vocês não trouxeram o Jerônimo? Como assim? Meu Deus, ele ficou no cemitério. E aí, 10 horas da noite, foram atrás do coveiro para abrir o cemitério. E era uma noite de lua cheia, então dava para ver a todos os túmulos. E lá embaixo um lençol branco. Era o Jerônimo que estava lá. E aí o pessoal chegou perto e falou assim, meu Deus, ele vai matar a gente, que a gente esqueceu ele aqui. E aí quando eles chegaram, ai, me perdoa, Jerônimo, você não precisa se preocupar. Eu fiquei 4 horas aqui rezando para tudo quanto era espírito, tá todo mundo encaminhado. Olha só que coisa maravilhosa, né? Como ele levava a vida bem, né? O Jerônimo, ele tinha um problema com pessoas bêbadas. O Jerônimo, ele usava um óculos muito grande, sabe? E um óculos de sol, né? Porque ele era cego. E acho que também não aguentava claridade, não enxergava. E aí teve um enterro um dia na cidade e o pessoal costumava levar o caixão na mão. Não existia carro naquela época, né? E o Jerônimo quis acompanhar o enterro. Então ele veio por último. E tinha um bêbado parado no pé do bar, e ele falava assim, e o bêbado falava assim, quando o Jerônimo passou sendo carregado pelas pessoas, falou, nossa gente, eu nunca vi um defunto usando óculos, pensando que ele era um morto, né? Ele dava risada, né? Eu nunca vi um enterro com 2 defuntos, e eu nem sabia que estavam enterrando o defunto com óculos. E os Jerônimos, eles usavam óculos bem grande, né? E uma vez indo para uma palestra, o guarda rodoviário parou a perua Kombi, mandou encostar. O primo do Jerônimo obedeceu, o guarda pediu os documentos, e aí o guarda perguntou, o que você está carregando aí? Ah, eu tenho um doente, deixa eu ver, abre a porta aí. E o Jerônimo, e viu o Jerônimo todo torto naquela maca que era toda torta, né, para acomodar bem ele.
Ele estava meio desarrumado por conta disso. E vocês estão indo para onde? Ah, nós estamos indo para uma cidade tal. Ah, então eu vou levar vocês, eu vou escoltar vocês. E o policial foi com o carro na frente e a Kombi atrás. E o Jerônimo dava gargalhada e falava: foi a vez mais rápida que eu cheguei numa palestra. Que bom que o policial pudesse toda vez conduzir a nossa viagem. Então, tudo ele tirava de letra, tudo ele fazia uma gozação, tudo era motivo de alegria para ele. Ele cultivava amigos, e um dos grandes amigos dele era o Divaldo Pereira Franco. Naquela época, o Divaldo já era esse Divaldo que a gente conhece. E um dia os dois foram fazer palestra, os dois juntos. Então, o Jerônimo fez a primeira hora, ele fez a palestra dele, bateram palmas para ele e tal. E a segunda hora foi o Divaldo. E quando o Divaldo terminou a palestra, o pessoal aplaudiu de pé. E foi aquela ovação, né? O pessoal tudo batendo palmas. E aí terminou a palestra, o Jerônimo chegou para o Divaldo e falou: Divaldo, você está bem, hein? Foi aplaudido de pé, mas eu estou melhor do que você. Eu saí carregado. Olha só, que lindo, né? Então, o Divaldo estava esperando que ele fosse falar alguma coisa, né? E ele sai com essa tirada. Da outra vez, ele foi assistir uma palestra do Divaldo numa cidade próxima de Tuiutaba. E ele assistindo a palestra, colocaram uma maca encostada na parede lateral e ele ali na maca. E eu estou dizendo que ele tinha problema com bêbado, ele não gostava de bêbado. Ele não gostava. Então ele está lá sentado, deitado, assistindo a palestra do Divaldo. Aí chegou um bêbado perto dele, e impôs a mão assim nele e falou: levanta-te. E ele olhou para o cara e falou assim: meu amigo, depois, vamos assistir a palestra. Levanta-te, eu estou ordenando. Meu filho, eu quero assistir a palestra, depois a gente faz isso. Levanta-te, eu estou te ordenando. Agora não, também não vou levantar. Aí o bêbado olhou para ele e falou assim: homem de pouca fé. Você sabe com quem que ele está conversando? Ele está na TV Araraquara, né? Estamos falando do ano de 1970. Porque ele ia muito para palestra, ele fazia palestra pela televisão também, no rádio, em tudo quanto é lugar. Não tinha tempo ruim para ele. Tá vendo como a maca dele era assim, ó? Era toda tortinha, porque ele acomodava melhor ele daquele jeito. Então, o Jerônimo ele era uma pessoa assim fantástica. E o Jerônimo tem um grande amigo que se chama Chico Xavier. Chico Xavier. E ele sempre ia para Uberaba, e um dia o Chico falou para ele: Jerônimo, faça um lar, um orfanato, porque as crianças estão na rua. Constrói um lar, começa pedindo doação e vai em frente. E o Chico incentivou, e ele realmente começou a fazer o lar espírita Pouso do Amanhecer, que chegou a abrigar 200 órfãos. Hoje funciona ainda em Tuiutaba, mas na condição de uma creche. E ele foi pedindo arrecadação e começou a construir o lar. Mas aí o lar parou, porque acabou as doações, né? Acabou o dinheiro. E quando chegou no telhado, na laje, não tinha mais como ir para frente. Aí o Jerônimo foi visitar o Chico e falou para o Chico: olha, Chico, sabe o que é? É que o lar parou, né? E o Chico Xavier, para quem o conheceu, o Chico era assim. Ele não entregava a conversa pronta para você. Ele falava assim por cima. Então ele começava falando que, olha, você precisa ter fé, vamos rezar para Jesus, né? E parava aí. Aí quando ele foi se despedir do Jerônimo no portão, ele falou assim para ele: sabe, ô Jerônimo, quem é que veio me visitar aqui outro dia? O Roberto Carlos. Ele veio aqui, ele me deu um tapa nas costas e falou assim que o que eu precisasse podia contar com ele. E não falou mais nada. Aí o Jerônimo foi embora e ficou pensativo. Eu falei: pô, uma hora ele fala para rezar para Jesus, da outra hora ele fala do Roberto Carlos. Eu tenho a impressão que acho que ele quer que eu vá falar com o Roberto Carlos e ter fé que eu vou conseguir alguma coisa. E ele pegou a perua Kombi
E foram 600 quilômetros até chegar no Rio de Janeiro. Demorou 3 dias para eles chegarem lá. E eles chegaram no dia da inauguração do Canecão. E aí chegaram na frente uma fila imensa para entrar. Eles estacionaram bem na frente, tiraram o Jerônimo de dentro, puseram na calçada e o povo tudo perguntando, será que vai ter algum milagre aí, alguma coisa? E aí o primo dele falou assim, mas Jerônimo, como é que a gente vai chegar a falar com esse homem? De que jeito que nós vamos falar com ele? Aí veio um segurança, o que vocês estão fazendo aqui? Não, é que a gente veio aqui para falar com o Roberto Carlos. Eu falei, você aí, você não estava lá no Chico Xavier, tal dia? Aí eu estava. Então, eu vim falar com o Roberto Carlos. Aí o segurança foi falar com o Roberto Carlos, e o Roberto Carlos falou, pode botar ele para dentro no melhor lugar. E aí conversou com ele, falou que vocês desejam alguma coisa, depois que acabou o show, tudo, que o pessoal foi tudo embora, o Roberto chamou ele até o camarim, o que você está precisando? Então, eu estava precisando de uma ajuda, porque o centro lá, amanhã você acomodou eles um hotel, e amanhã você então vai lá no meu prédio, que eu vou dar uma contribuição para você. E eles foram. E o Roberto desceu pessoalmente o elevador e foi pegar um envelope para o Jerônimo. O Jerônimo não falou de que valor que era, mas esse dinheiro serviu para terminar o centro e para reformar os 10 centros que tinham em Ituiutaba. E foi mais ou menos nessa época que o Roberto e o Erasmo teriam composto aquela música Montanha. Vocês conhecem? Lembra dessa música? E aí ele também conheceu um outro cantor que foi o Roberto Leal, né, que teve outro artista que também foi muito bom para ele, né? E quando ele foi visitar o Jerônimo deu um livrinho para ele e recitou, e falava de um poema de Castro Alves. Esse livro aqui, Parnaso Além Túmulo, foi o primeiro livro que o Chico escreveu, só de poemas de grandes escritores, né? Ele deu um livro desse daí pro Roberto Leal, e esse livro tinha uma dedicatória que era para uma professora do Jerônimo, que ela sempre ia na casa do Jerônimo compilar os livros dele. E quando ela soube que ele tinha dado esse livro pro Roberto Leal, ela ficou muito louca da vida. E aí ele falava assim para ela, não fica brava, né? Aí fez uma provinha para ela, falou, porque ela foi professora dele, né? Mestra querida, agradeça, ser espírita é ter ideal. Foi-se o livro da Terezinha no bolso do Roberto Leal. E aí ele fazia muitas trovas e frases, e eu separei 3 frases dele. A primeira frase é a seguinte, muitas vezes as pessoas diziam para ele, Jerônimo, você sofre muito. Agora a explicação dele era assim, eu que me casei com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. A segunda frase, se o malandro soubesse como é bom fazer o bem, ele o faria só por malandragem. E por último, a frase dele, quando perguntavam, Jerônimo, para você, o que é a felicidade? E ele dizia, felicidade para mim é poder virar um pouco o pescoço. Olha só. Mas aí teve um dia, no ano de 1989, Divaldo Franco, grande amigo do Jerônimo, estava lá na Bahia, na Mansão do Caminho, e de madrugada alguém bateu na porta e veio dar a notícia dele que Jerônimo havia desencarnado. E ele ainda sorriu e disse, agora o gigante está de pé. Então, eles dizem, os palestrantes dizem que quando alguém faz uma palestra sobre o Jerônimo, ele sempre está presente na palestra. Ele sempre vem acompanhar. Eu também pedi para que ele viesse, então provavelmente ele está por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra, desse exemplo de resignação, de esperança, de fé e de alegria. Olha, obrigada pela paciência de vocês, viu? Só para a gente encerrar aqui, né? Depois vai ficar gravado também a nossa palestra. Esse aqui é o Chiquinho, né? Para quem ainda não viu ele em outros vídeos. Eu quero agradecer imensamente a vocês que vieram aqui hoje, né? Na nossa última palestra do ano. O pessoal que nos acompanha pela internet também.
Então, muito obrigado a todos, que Jesus abençoe o lar de cada um de vocês, que a gente reflita um pouquinho sobre tudo que a gente passou no ano, pelos desafios que a gente teve, e antes da gente reclamar de alguma coisa, que a gente lembre, né, do exemplo do Jerônimo Mendonça. Foi um grande exemplo para todos nós, um grande espírito, um grande exemplo para todos nós. Então, um feliz 2024 a todos vocês. Que vocês levem para os seus lares, no final do trabalho de hoje, um pouquinho dessa luz, dessa paz que a gente está aqui recebendo. E para a gente encerrar o nosso trabalho de hoje, o nosso último trabalho de 2023, como a nossa casa tem a característica, né, de cuidar dos nossos animaizinhos, vamos fazer hoje para encerrar a oração de São Francisco. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, mais compreender do que ser compreendido, mais amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Feliz 2024 a todos, que Jesus esteja presente nos lares e nos corações de vocês, hoje e sempre.